Olá, amorinhos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão das sílabas da letra H, então fiquem aí ligadinhos que já já a gente volta e vamos estudar bastante, tá bom? Beijo e até! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre família silábica. A gente já conheceu algumas, não é? Da letra D, da letra R. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esta letra aqui, ó, que é a letra H. Isso mesmo. A letrinha H, ela é uma letrinha muito diferente das outras que a gente conhece. Por quê? Porque, na verdade, a letrinha H, ela não possui um valor fonético. O que é isso? O som dela, ela não possui um som específico, tá certo? Ela sempre vai acompanhar uma letra e vai se adaptar àquela letra. Ela vai imitar o som daquela própria letra que está acompanhando ela. Então, ela não tem um valor fonético, tá certo? Então, aqui eu escrevi a letrinha H na forma bastão ou letra de imprensa para alguns, né? Maiúscula. Agora eu vou fazer na minúscula. Dessa forminha aqui, ó. Pauzinho, desce morrinho. Agora eu vou fazer na letra cursiva, que é aquela letrinha que dá as mãozinhas, ok? Vou fazer na maiúscula. Imaginem que a gente está fazendo um J, viu? Fez um J, depois imagina um L e puxa o ganchinho. Essa daqui é a letra H na cursiva maiúscula. E agora eu vou ensinar a fazer a letra H na cursiva minúscula. É muito fácil também, vocês vão ver. Imagina uma letrinha L, desceu, subiu o morro e puxou a mãozinha. Essa é a letrinha H na cursiva minúscula, tá bom? Agora que a gente já viu os tipos, as formas e os tipos da letrinha H, tanto na cursiva, quanto na bastão, quanto na letra maiúscula e na minúscula. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Acabei de falar para vocês da questão do valor fonético da letrinha H, né? Que ela não possui um valor fonético, ela não possui um som específico. Mas ela também tem algumas regrinhas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as regrinhas, né, de se utilizar a letra H. Vou fazer de forma resumida e vou tentar fazer de uma forma bem fácil para que vocês consigam entender. Não vou não vou me aprofundar, porque tem algumas que são um pouco mais complicadas, que só quando vocês estiverem maiores, numa série mais avançada, tiverem estudado todo um contexto antes, vocês vão conseguir entender melhor. Porque a utilização dela possui uns tópicos específicos, tá bom? Mas eu vou tentar resumir para vocês. Bom, nós temos aqui a letrinha H no início de palavras. Vamos supor aqui a palavrinha hoje, né? A palavrinha hoje, ela tem uma origem, né? Ela surgiu de algum lugar. Essa palavrinha hoje, ela surgiu lá do latim. Ela é uma palavra latina, isso mesmo. Uma palavra latina que caracteriza, lá na época, era usada como odie. Odie. Antigamente se falava odie. Antigamente, tá? Lá na origem dela, lá bem lá atrás, era chamado de odie. Conforme foi passando os anos, nós chegamos à palavra hoje. Mas se a gente for perceber, lá na origem, lá no passado da palavra hoje, lá antigamente, a palavra
o G, que era antigamente o G, possuía a letra H, tá vendo? Então, hoje em dia, permaneceu a letra H. Porque na origem dela, lá no passado, na raiz, no começo, era com H. Vou dar outro exemplo. A palavrinha horizonte. Horizonte. Essa palavra, ela não é de origem latina, tá bom? Ela não vem do latim. Ela vem do grego. Do grego. Lá na Grécia, antigamente, muito tempo atrás, falava-se horizon. Horizon, desse jeito. Horizon. A palavra horizonte era representada por essa daqui, horizon. Foi passando o tempo, né? A palavra vai se adaptando, vai se modernizando. E a palavra horizon passou a ser horizonte, para representar o horizonte. Mas se a gente for olhar, lá antigamente, na raiz, lá no comecinho, a palavra horizonte, que era representada pelo horizon, possuía o quê? A letrinha H. Então, por isso que hoje em dia ela possui H. Ou seja, uma das regrinhas para se usar a letra H no começo de palavras é quando ela, na sua origem, lá no passado, lá na construção da palavra, ela era com H, tá certo? Isso é uma das regrinhas, tá? Outra regrinha também é do dígrafo, que já eu vou mostrar para vocês aí. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou fazer 2 exemplos. A palavrinha chave, chave, e a palavrinha trave. Podem ver que eu usei o mesmo final, a mesma sílaba, que é o V. Mas no começo eu mudei. Aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos o chá. Vou circular aqui o chá. E nesse exemplo, nós temos o trá. Podem ver que tanto aqui, nesse primeiro exemplo, quanto nesse outro exemplo, nós temos um encontro de consoantes, não é? Nós temos aqui o C com H e aqui nós temos um T e o R. Muito bem. Só que, se eu falar para vocês que aqui nós possuímos sim um encontro de consoante, mas aqui a gente não possui um encontro de consoantes, por que será? Vou explicar para vocês. Porque nesse daqui que tá com a setinha, nós ouvimos, na hora que nós falamos a palavra trave, nós conseguimos ouvir o som da letra T, que é o T, e nós conseguimos ouvir o som da letra R, que é o R. Então, fica trave. Todas as duas possuem o seu som específico na palavra. Tanto a letra T quanto a letra R. Ou seja, realmente são duas consoantes se juntando. Agora, aqui no chá, a gente não escuta o som de quem? Do CH. Porque, na verdade, o C e o H se juntam para fazer o som de quem? Do X. Não é verdade? Então, o X, ele só tem o quê? Um som. Então, foneticamente falando, é como se fosse o X com o A. Uma sílaba só, uma consoante só. Então, não seria um encontro de consoantes. Seria o quê? Um dígrafo. É quando só tem um som de consoante. Um dígrafo. Tá vendo a diferença entre um encontro consonantal e um dígrafo? Então, o H ele vai fazer parte de dígrafos, tanto no CH, tanto no NH, que a gente aprendeu, tanto no LH, que a gente também aprendeu. Ele vai acompanhar essas consoantes aqui, mas juntas vão fazer apenas um som e será dígrafo, ok?
Então, vamos voltar agora aqui. Existem outras regrinhas também, tá bom? Só que é um pouquinho mais complicada. Mas a dica que eu dou para vocês, tanto para vocês, crianças, quanto para o papai e para a mamãe, é conhecer, aumentar o vocabulário de vocês. Quanto mais palavras vocês conhecerem, quanto mais vocês praticarem a escrita, a leitura, mais repertório de palavras vocês vão conhecer e vai ser mais fácil você identificar de forma automática, até mesmo de assimilar mais fácil as palavras que possuem H e palavras que não possuem H, tá bom? Então, vamos ficar nesses dois exemplos, tá? Que já dá para vocês terem uma noção do uso do H, tá certo? Então, vamos continuar aqui, que nós vamos falar sobre a família silábica da letra H, né? Então, primeiramente, a gente precisa do quê? Para formar as sílabas da letra H, as vogais. Então, eu vou escrever bem aqui no cantinho as vogais, aqui embaixo, ó. Vou fazer na cursiva mesmo, tá? Vogal A, vogal E, vogal I, vogal O, vogal U, e eu vou fazer o encontro vocálico Para dar esse som nasalado aí, como se estivesse tampando o nariz, a gente precisa do tio em cima, tá? Então, o ão, tá aí. É uma vogal nasalada, tá certo? Bom, agora nós vamos juntar. H com A, eu faço A. H com E, eu faço E. H com I, eu faço I. H com O, eu faço O. H com U, eu faço U. E o H com ão, eu faço ão. Desse jeito, ão. Tá bom? Vamos agora pensar em alguma palavra que comece com H e o A, com A. Vamos pensar na harpa. A harpa, provavelmente no passado dela, lá na história dela, antigamente, na origem dela, a palavra harpa já possuía H. Por isso que hoje em dia a gente escreve harpa com H. Então, harpa. Aqui no comecinho nós temos quem? Ó, a letrinha, a sílaba A, tá vendo? Vamos pensar agora outra palavra. Deixa eu pensar na hélice. Então, vamos fazer uma hélice aqui. Hélice é aquilo que gira, né? Que faz o ventinho lá, tanto no helicóptero quanto no ventilador. Então, vou tentar fazer uma hélice aqui. Vou fazer uma hélice com três bracinhos, 3 negocinhos desse hélice. Então, vou escrever hélice. Hélice. Provavelmente também lá, provavelmente não, com certeza, né? Lá na história dela, na origem da palavrinha hélice, já possuía a letra H. Por isso que hoje em dia a palavra hélice possui H, tá certo? Então, agora nós vamos pensar numa palavrinha aí com I, que é o H com I. Hipopótamo. Vou desenhar o hipopótamo aqui do meu jeito. Como eu já falei, eu não sei desenhar muito bem. Então, vou desenhar aqui do meu jeito um hipopótamo. Hipopótamo, tá bom. Agora, vamos escrever I, H com I, já que nós estamos trabalhando justamente as sílabas do I, do H, né? Então, hipopótamo. É uma palavra grande, né? Vamos ver quantas sílabas tem, ó. Hipopótamo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas, bem grandona. E aqui no começo nós temos quem? O I, tá vendo? Como aqui na hélice nós temos o E, tá vendo? Vamos pensar agora em uma palavrinha com O. H com O. Vamos pensar horta. Então, vou desenhar uma horta aqui. Deixa eu desenhar uma horta do meu jeito. Vou fazer a terra, e vou fazer uns brotinhos aqui na minha horta, tá? Tô simbolizando uma horta. Agora eu vou escrever horta bem aqui embaixo.
Vou escrever aqui, ó. Horta. Horta. Como a gente está falando das sílabas da letra H, todos vão ter H na frente, tá? Mesmo, como eu já disse, a letra H ela não possui um valor fonético, ela não possui um som específico. Então, o som é de quem? De quem acompanha ela. No caso aqui, as vogais, tá bom? Então, horta. Nós temos o O aqui na frente, tá vendo? Não estou circulando a sílaba corretamente, até porque se fosse para circular a sílaba, teria que entrar o R aqui também, tá? Eu estou só mostrando a sílaba, o começo, para vocês poderem ver que a palavra começa justamente com aquela sílaba que a gente está estudando, tá bom? Agora vamos para o U, que é H com U. Humano, né? Nós, pessoas, seres pensantes que comem, se alimentam, humano. O que diferencia a gente dos animais é o pensar. Então, por isso somos humanos. Então, vou desenhar um humano aqui, tá? Do meu jeitinho. Vou fazer os olhos. Só para representar um humano mesmo. E agora eu vou escrever humano. U, H com U, humano. Quando a gente junta aqui, ó, um N junto com outra sílaba, a gente tem esse som anasalado também, tá bom? Por isso que fica, ao invés de ser mar, a gente fala man, que fica anasalado por causa desse N que vem depois. Humano. Então, aqui nós temos o... E o interessante agora vai ser o ão. Por quê? Porque não vamos aqui falar uma palavra especificamente com ão, tá? Porque será apenas em final de palavras. Então, vou dar um exemplo da onde ele aparece, mas ele vai aparecer como um dígrafo, tá? Um dígrafo que a gente viu lá no exemplo que eu dei, tá bom? Então, vou fazer aqui um medalhão. Um medalhão, bem bonito. E vou escrever, ó, medalhão. Tá vendo aqui que é um dígrafo, ó, o LH. Lembra que eu falei pra vocês? Que os dois se juntam pra fazer um único som, que é o lhão, tá? O lhã, tem um som, lhã, se junta e faz um único som. Por isso que é um dígrafo. Então, ele vai estar aqui, ó, nesse finalzinho aqui. Tá vendo? Mas ele vai estar sempre com quem? Com uma consoante. E vai se juntar os dois para formar um único som. Para poder ser um dígrafo, tá bom? Então, aqui nós vimos as sílabas da letra H. Nós falamos um pouco sobre de como a gente identificar um pouco, né? As regrinhas de se usar a letra H. Claro que ao longo dos anos, quando forem passando, vocês vão aprender ainda mais e vai ser muito mais fácil de identificar isso, tá bom? Então, um bom estudo para vocês, pratiquem bastante, aumente o repertório de palavras para vocês aí em casa, com letra H principalmente, porque hoje em dia nós temos muitas pessoas que escrevem muitas palavras que teriam que ter H, escrevem sem o H, então é questão de erro e acerto. Então, pratiquem a ortografia dessas palavras aí para vocês poderem assimilar e conhecer mais, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Até a próxima revisão.